Aviso: conteúdo adulto, 18+. Esta história contém temas de tensão emocional, exposição pública e cenas íntimas sensíveis. Ele sempre soube administrar crises. No alto de um arranha-céu espelhado, com a cidade iluminada como se fosse um bilhete de boas-vindas, Shen Liangchuan mantinha o controle como quem respira fundo antes de um mergulho. Controlava contratos, imagens, o ritmo das entrevistas. Controlava as pausas e as palavras. No palco, sob holofotes, sorriu com perfeição estudada. Fora, na escuridão do carro blindado, guardava um silêncio que parecia mais pesado que as joias que sua mãe insistia que usasse. Do outro lado da cidade, em uma redação que ainda cheirava a café e notícia fresca, Qiao Lian segurava um telefone que vivia vibrando e fingia que nada daquilo lhe dizia respeito. Seus olhos eram de reportagem, precisos, rápidos, sempre em busca do detalhe que revelasse a verdade. No peito, porém, havia uma outra urgência, uma que não constava na pauta. O casamento com Shen era um segredo tricotado em protocolos, senhas e sussurros, um nó que a dois tentavam manter longe da lente pública. Eles concordaram que assim seria. Ela concordou, porque sabia o preço que sua carreira poderia pagar. Ele, porque a ideia de expor o que era só deles era intolerável. A primeira fagulha vinha de longe. Pequenas notas anônimas, um comentário maldoso em uma coluna sensacionalista. Nada que colocasse o casamento à prova. Ainda. Mas então Qiao Lingxi entrou em cena. Sorriso de porcelana, ambição com verniz de generosidade. Onde havia inveja, Lingxi plantava vento. Onde havia certeza de intimidade, Lingxi lançava dúvidas. Era difícil saber se alimentava-se da própria necessidade de ser vista, ou se via na queda dos outros o caminho mais curto para subir. Seu movimento foi preciso. Uma postagem com insinuações, um trecho tirado de contexto, a habilidade de prender a atenção do público por curiosidade venenosa. Na redação, a reação foi rápida. Colegas até então discretos começaram a trocar olhares. Editores pediram cautela. Qiao Lian respondeu com fatos e prazos, com a cabeça baixa e mãos firmes. Publicamente, produzia matérias que desmontavam boatos com a mesma precisão cirúrgica com que cortava vírgulas. Na privacidade do apartamento, a cada notificação, sua respiração apertava. Não vai dar em nada, disse Song Cheng, seu braço direito, mais por garantir que as noites de sono dela não se esvaíssem do que por certeza. É só barulho, a gente apura, você coloca no ar, e acabou. Mas ruído se alimenta de ruído. Enquanto Qiao organizava sua defesa jornalística, Ling se acelerava com novas armas, um vídeo curto, mal recortado, insinuando uma intimidade que não existia. Uma mensagem plantada na rede insinuando conflito, e pior, um perfil que fingia ser amigo. Um alt account, transbordando segredos fabricados. O efeito foi como se alguém abrisse uma tranca velha e desse passagem a algo que já borrava as linhas entre notícia e caça. Shen assistia à escalada de longe, com a postura de quem lê a manchete antes de entender o parágrafo. Sua assessoria já trabalhava em nota. Sua mãe, atenta a cada falha possível, cobrava postura. Mas havia algo que as relações públicas não compreendiam. A capacidade de uma lesão pública ferir um lugar íntimo, que não cabe em nenhum comunicado oficial. Ele pensou na mulher que ele amava, não na imagem pública dela, não na linha de texto que poderia virar escândalo. E sentiu o cimento interno rachar. Havia uma razão pela qual Shen se mantinha abstinente. Não era apenas uma disciplina pessoal, era uma armadura. Crescera num ambiente onde disciplina repercutia em legado. Desde jovem, aprendera a controlar seus impulsos como quem regula um negócio. Prometera a si mesmo manter separadas paixão e palco. Era também uma promessa feita a alguém que amputara qualquer forma de exposição precoce de sua vida privada. Às vezes, quando pensava em Qiao Lian, a disciplina parecia uma corda apertada demais. Ela era uma onda guardada por um dique. Bonita, potente, pronta para romper se a corrente certa a tocasse. Na noite em que o rumor virou tempestade, o escritório da redação praticamente explodiu. Um evento de gala em que Qiao Lian havia sido convidada como comentarista, transformou-se em armadilha. Flashes, perguntas fora de hora, risadinhas editadas e o tal vídeo sendo exibido em loop. Uma apresentadora de programa matinal sugeriu conexões. Comentários surgiam como mexericos em couro. Dentro da redação, as prioridades mudaram.
O editor-chefe a chamou para uma conversa que mais parecia um interrogatório disfarçado. Pediram recuo, cautela. Por um instante disseram que era melhor que ela ficasse fora de cena, até as coisas acalmarem. Ela ouviu tudo com a calma de quem já viu o pior. Mas quando a porta fechou, o corpo reagiu. A sensação de exaustão entrou nos ossos. Perder a voz pública por um jornalista doía como perder a própria profissão. Não era apenas vergonha. Era a sensação de que sua reputação, construída com anos de apuração, podia escorregar por entre dedos alheios. E isso, acima de tudo, a deixava vulnerável. Shen soube da humilhação direto de uma mensagem. Eles a tiraram do evento, dizia o texto, junto de um link com os recortes cruéis. Ele estava em uma reunião que regia uma expansão. Falava de números, de marcas, de imagem. Cada palavra sobre margem e projeção parecia naquele momento distante. Fez uma coisa que não era a sua prática. Cancelou o restante da agenda. Deixou tudo em aberto e pediu ao motorista que voltasse para casa. Enquanto o carro rugia pela cidade, seus pensamentos se tornavam imagens. Lembrou-se do sorriso de Qiao na cozinha, da maneira como ela lisava um livro antes de dormir, da coragem com que pegou nas mãos de estranhos para explicar um fato difícil. Lembrou-se da promessa que ela havia feito uma manhã, sentada no sofá, quando ambos decidiram que era melhor manter a união longe das lentes. Enquanto nós soubermos, o resto é ruído. Por que então aquele ruído agora se tornava capaz de ferir o que estava protegido? Ao mesmo tempo, na casa que dividiam, Qiao Lian caminhava pelos poucos cômodos como quem visita 1000 memórias. Trocou de roupa mais pelo gesto do que pela intenção. Precisava sentir algo próprio, não determinado por notícias ou pela opinião alheia. Escolheu uma peça simples, uma lingerie de seda que era, para ela, um conforto, não um convite. Havia algo de reconciliante em vestir-se para si mesma. A luz do apartamento, amarelada e doméstica, parecia abraçá-la, e por um segundo ela deixou que o cotidiano aliviasse a tensão. O carro de Shen parou em frente ao prédio. O elevador subiu em silêncio. No plano interno de Shen, uma tempestade acumulada. Protetor, orgulhoso, com vergonha alheia, fazia algo que ele não costumava permitir. Rabiscou seu próprio manual de autocontrole. A abstinência que o marcava não eliminava a urgência de tê-la segura. Não para reclamar, mas para mostrar que ali havia um abrigo. A porta abriu com aquele som que, para eles, ainda era sinal de chegada. Por trás da entrada, a cena parecia uma fotografia. A luz baixa, um livro aberto na mesinha, o som suave de uma playlist que ele não sabia nomear. Qiao levantou os olhos, surpresa ao vê-lo tão cedo, tão abrupto. Eles... Ela começou. As palavras molhadas de cansaço. Shen não deixou a sentença terminar. Havia nas suas mãos uma pressa que vinha de algo antigo e animal. A necessidade de proteção, o desejo contido como um tigre atrás de vidro. Aproximou-se com passos que não eram calculados. A parede, naquele corredor estreito, ficou próxima demais. Por um impulso incontível, colocou a mão no batente ao lado dela, não para feri-la, mas para enquadrá-la. Para criar um espaço só deles, à prova dos olhos externos. Foi um gesto brusco. A imagem que ia se formar depois para qualquer narrador apressado soaria como violência. Mas a verdade foi mais complicada. Havia intenção, confusão, medo e uma necessidade obsessiva de interromper a humilhação com uma presença física. Qiao sentiu o sopro quente dele, a respiração arrastada, e por um instante o mundo reduziu-se ao mínimo. Suas mãos, o peito dele, o som do próprio coração. Ela congelou. Pela primeira vez desde que o escândalo começou, sentiu algo que não era apenas indignação profissional. Havia entre eles uma tensão elétrica que os anos de segredo haviam comprimido. O peito de Shen batia como se quisesse sair. Havia nos olhos dele tanto pesar quanto desejo. Era impossível separar eles naquele momento. Qiao levou a mão ao peito, buscando medir por que o corpo reagia. Não havia consentimento verbal imediato, só a surpresa, o choque do contato. Ele inclinou-se, e o gesto foi um beijo que parecia querer consertar tudo de uma vez. O público, o rumor, a humilhação, a sensação de impotência. Era um beijo que não pedia licença porque na cabeça dele,
O mundo havia perdido a licença de dizer qualquer coisa sobre aquilo que era só deles. Mas a história não aceita passar por cima do que é individual sem aviso. No instante em que os lábios de Shen tocaram os dela, Qiao se moveu. Não por medo do desejo em si, mas porque precisava reafirmar fronteiras. Sua reação foi um reflexo. Empurrou um pouco, ruboreceu. Abriu os olhos que, minutos antes, só tinham matéria de jornal. Houve ali um segundo de silêncio que poderia ter sido acusado de coerção, se alguém olhasse sem contexto. Shen percebeu a mudança. O próprio impulso que o empurrou para frente transformou-se em vergonha quando viu o olhar dela vacilar. Ele recuou um palmo. Não muito, mas o suficiente para que a linha entre pressão e presença fosse reavaliada. Minutos, ou segundos, a nitidez do tempo quando se está abalado, passaram enquanto ambos respiravam. Foi Shen quem falou primeiro, porque era dele a responsabilidade de controlar, e ele sabia disso. Me perdoa, disse, a voz baixa, entre a urgência e a culpa. Eu devia ter batido na mesa. Eu devia ter ido até o jornal e gritado. Mas quando soube que te tiraram do ar, perdi o controle. Não assim, não desse jeito. Ele fechou os olhos, como se o pedido de desculpas fosse um ato físico que consumisse espaço. Não queria que te assustasse. Qiao observou cada linha do rosto dele. Tentou decifrar por que o homem que era capaz de controlar crises corporativas tinha fugido para um gesto impulsivo. Ela sentiu, no fundo, o afago da presença dele. A promessa não dita de que estaria ali. Sentiu também a responsabilidade de dizer o que precisava ser dito. Você não pode me salvar com um beijo, Liang Chuan, falou ela, em voz firme, mas sem dureza. Nem eu quero que me salvem assim. Preciso que você seja outra coisa. Preciso que você me proteja de fatos, não que me proteja de mim mesma. O tom não era acusatório. Era uma convicção que vinha do centro de quem vive daquela forma, com cabeça e coração. Ele inclinou a cabeça, aceitadora, como quem toma nota para a mudança. Pelo corredor, a cidade continuava a girar, indiferente às concessões íntimas que se faziam num apartamento iluminado de modo tímido. Dentro dali, porém, as coisas haviam mudado. O gesto súbito, o beijo, a reação, tudo precisaria ser conversado, espiado, consertado. Em vez de se perder em justificativas, Shen aproximou novamente a mão, desta vez tocando a dela com leveza, pedindo permissão com o corpo. Qiao respondeu segurando sua mão, não para retribuir de imediato a paixão, mas para ancorá-lo. Era um gesto de cumplicidade e também de controle. Estou aqui, mas não como objeto, estou como parceira. Os olhos dele ficaram molhados por algo que não era apenas desejo, era arrependimento. Ele falou baixo, palavras que não seriam manchete. Promessas simples sobre limites, sobre não repetir o impulso, sobre procurar formas de canalizar a raiva por vias que não a tornassem invasiva. Ela escutou, contida, e permitiu que no fim, os dois se aproximassem de novo, dessa vez com um ato de consentimento que nasceu de clareza, não de surpresa. O beijo que veio depois foi menos uma explosão e mais uma liberação combinada, uma intimidade que reconhecia o perigo do momento, e ainda assim, escolhia a ternura como via de reparação. Porém, o apartamento não era um santuário blindado para sempre. Em algum lugar entre o sofá e a janela, o mundo persistia em bater. O telefone dela, esquecido na mesinha, acendeu com uma notificação. O visor mostrou uma manchete nova, mais cortante. Uma matéria reescrevia os eventos com mais veneno, insinuando que havia algo mais entre ela e um certo CEO famoso. Um comentário viral sugeriu que a intimidade do casal já não cabia no reino do privado. O som era ácido. Nada apagava tão bem o boato quanto um novo boato. Shen olhou para a tela e sentiu o chão ceder de novo. A mão dela apertou a dele. Ele percebeu que a urgência não terminara com um beijo e algumas promessas sussurradas. Era apenas o começo de uma batalha que atravessaria redes, escritórios, mesas de reuniões e a opinião pública. Ele sabia com aquela velha clareza de quem vive da ordem, que precisava de estratégia. Vamos precisar de um plano, disse. E havia pragmatismo na frase, um eco de quem sabia reorganizar crises. Não apenas nota de imprensa, não apenas negar. Vamos expor como fizeram isso. Vamos encontrar a fonte. E eu vou... Fez uma pausa, encontrando a face dela.
Eu vou estar ao seu lado do jeito correto. Sem pirotecnia, sem pressão. Xiao olhou para ele. Havia ternura nisso tudo. Um reconhecimento de que o homem a quem escolhera amar também carregava fragilidades. Mas havia, tão firme quanto, a consciência de que sua independência profissional não podia ser subsumida pela proteção dele. Ela aceitou o plano, mas no olhar havia a exigência de que, quando necessário, ela fosse ouvida. Maior do que o ruído fora do apartamento era a sensação de que agora havia duas frentes: a externa, feita de matérias e julgamentos, e a interna, feita de limites e perdão. Eles precisariam batalhar nos dois campos. A intimidade do beijo não anulava a necessidade de consertar o que foi danificado. Ao contrário, tornava a reparação um ato de amor responsável. Num corredor de luz mortiça, o som de um helicóptero passou ao longe. No superior, numa sala de controle, a equipe de Shen já movia peças para uma resposta calculada. Notas, entrevistas selecionadas, aliados discretos. No mesmo segundo, na redação, Song Cheng digitava um plano para reverter a narrativa. Aliados, fontes, contraprovas. O jogo era grande e as peças eram rápidas. Mas o perigo de todo jogo cinematográfico é subestimar o humano. No apartamento, a respiração de ambos ainda se acalmava quando a mãe de Shen telefonou. E sua voz, do outro lado da linha, trouxe uma pressão nova. Preocupação pública, rumor de que algo maior poderia vir à tona. Mrs. Shen pedia cautela. Pedia que a família não batesse de frente com a imprensa. Era uma mãe preocupada com o legado e com a imagem do filho. Controla tudo, Liang Chuan, disse ela, num tom que misturava afeto e comando. Não vá fazer nada que a imprensa possa transformar em escândalo maior. Ele sabia que o que ela pedia era prudente. Mas aquela noite mostrara que categorias como prudência e proteção precisariam ser redesenhadas. Ele segurou a mão de Qiao, e pela primeira vez em muito tempo, uma ferida antiga se abriu. Não bastava ser bom nas guerras comerciais. Era preciso aprender a lidar com o que se tornava íntimo quando exposto. Parte da cidade dormia. A outra parte, acompanhando o fio invisível das redes, despertava em especulação. Dentro do apartamento, no entanto, permanecia uma decisão tomada entre dois. Eles não desistiriam um do outro. Mas o jeito de ficar exigiria novas regras, novas estratégias, e uma coragem que incluía, sobretudo, respeitar limites. Quando a madrugada começou a cair sobre a cidade, Shen e Qiao sentaram-se à mesa da cozinha, diante de uma xícara de chá que esfriava, conversando sobre como enfrentar a próxima onda. Havia planos de comunicação, nomes a contactar. Havia também palavras difíceis, limites físicos, terapias para ele lidar com impulsos, uma linha de segurança para momentos de crise. A promessa de que ele pediria desculpas publicamente jamais seria suficiente. O que precisava acontecer era uma série de atitudes que mostrassem com clareza a mudança. E ainda assim, ao trocarem olhares, sabiam que o que vinha depois daquele abraço, do beijo que foi seguido por solicitude e planos, não era apenas batalha externa. Era também uma reconstrução do que significava ser dois num mundo que insiste em transformar qualquer gesto íntimo em espetáculo. Eles escolheram, naquela madrugada, começar a reconquistar o que fora abalado. Ao abrirem a janela, a cidade parecia menos indiferente. Algumas luzes piscavam como se fossem respostas. Um carro passou acelerando, levando consigo um recado eletrônico do editor-chefe. Reunião às 8. Você precisa estar lá. E como se a vida tivesse pressa, houve também o sinal do telefone que não aceitava silêncio. Um vídeo anônimo, circulando em alta velocidade, fundia imagens antigas com recortes novos. Um convite ao linchamento. Shen apertou o telefone no bolso como quem segura uma pedra quente. Ele sabia que a próxima jogada não poderia ser apenas reação, teria que ser proativa. Mas antes disso, teria de reconquistar, para si e para ela, a confiança de que o impulso daquela noite não seria o ruído que os definiria. No corredor, as sombras alongaram-se. Eles se olharam uma última vez antes de buscar descanso. Um olhar que continha tanto autocontenção quanto entrega. Sabiam que o escândalo não iria embora ao amanhecer, e que a cidade inteira podia, a qualquer momento, virar um tribunal. Ainda assim, havia entre eles uma sensação de que, se enfrentassem a tempestade lado a lado, poderiam transformar os restos de humilhação em fundamento para algo mais resistente. O telefone tocou novamente. Uma mensagem curta. Eles querem a foto.
Do outro lado do mundo digital, a multidão esperava por imagens que confirmassem uma história mais suculenta do que a realidade. Shane fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu que a disciplina precisaria ser redefinida. Não como afastamento, mas como presença vigilante que respeitasse limites e protegesse sem aprisionar. Amanhã viria com decisões. Havia entrevistas para agendar, advogados para contatar, códigos para trocar. E havia, dentro daquele apartamento, duas pessoas que precisavam de tempo para se recompor, para transformar a urgência em planos e o impulso em cuidado consciente. Enquanto a cidade lá fora voltava a girar, eles se preparavam para enfrentar o dia. Juntos, conscientes de que a luta pela privacidade e pela dignidade não seria vencida com gestos impulsivos, mas com ações pensadas e com a coragem de pedir perdão quando necessário. Se essa história está mexendo com você, se gosta de romances onde a paixão se mistura ao conflito e à responsabilidade, inscreva-se para acompanhar. Há muito mais por vir, e o que vier exigirá que eles se provem, não apenas apaixonados, mas responsáveis um pelo outro. O sol ainda não havia nascido, mas a cidade já respirava as primeiras promessas de escândalo renovado. No elevador, a tela de um tablet mostrava hashtags que subiam como fumaça. Tiao sentou-se na beira da cama, e por um minuto, permitiu-se o direito de ser apenas ela mesma, uma mulher cansada, com mãos que tremiam de exaustão e olhos que queriam, apenas por um instante, não ser notícia. Quando o telefone dela vibrou de novo, desta vez foi uma chamada de Song Cheng. Temos algo, um contato que pode verificar a origem do vídeo. As palavras trouxeram esperança e trabalho. Era o tipo de notícia que pediam mais café e menos lágrimas. Ao desligar, ela ergueu a cabeça. Olhou para Shen ainda adormecido no sofá, a face marcada pela noite, e decidiu que aquela luta exigiria dela a mesma precisão que pedia aos seus textos. Paciência, estratégia e coragem para se expor. Mas na medida que ela escolhesse, eles não sabiam naquela manhã que as próximas horas trariam uma reviravolta que mudaria o jeito como a imprensa enxergava o caso. Não sabiam que Lindsay já tinha feito movimentos que iam além de redes sociais, que havia alianças por trás de portas que ainda não tinham sido abertas. Não sabiam que a exposição pública estava apenas na pródiga antecâmara do que poderia vir a ser uma tempestade. Mas sabiam, com a simplicidade de quem compartilha a vida, que a intimidade daquele beijo, e a confissão que o seguiu, não seriam varridas por manchetes. Havia, a partir dali, um pacto de perceber e reparar, não apenas de se proteger a qualquer custo. E, enquanto a cidade começava a acordar, o que pairava no ar era a promessa de que o próximo capítulo exigiria deles coragem para enfrentar a verdade. Tanto a que vinha de fora, quanto a que existia dentro de cada um. O relógio marcava a hora, as notificações aumentavam, e em algum lugar, por trás de uma tela iluminada, Lindsay sorriu ao ver que seu próximo movimento já fazia efeito. A batalha por reputações estava só começando, e a linha entre justiça e espetáculo nunca estivera tão tênue. A manhã que se espalhava pela cidade trouxe mais do que clareza. Trouxe trabalho, arquivos e uma súbita sucessão de possibilidades que podiam virar vitórias ou feridas abertas. Na redação, Song Cheng já havia montado um grupo de chat com as pessoas certas. Fontes, analistas de tráfego, um contato de segurança digital. Havia algo nas métricas do vídeo que não cheirava bem. Cortes estranhos, resolução que mudava de cena para cena, marcas internas que pareciam editadas com pressa. Para quem passava o dia desmontando narrativas, aquilo era um convite à investigação. Pegue tudo que tiverem sobre o alt account, ordenou Tiao, com a voz que havia voltado a ter fio. Quero data, IP, tudo. Se alguém for culpou essa história, vamos atrás da mão suja. Enquanto isso, na sala de controle que servia de quartel-general para a imagem de Shen, Song havia montado sua própria operação. O CEO, ainda com traços de cansaço no rosto, acompanhava as telas. Não por vaidade, mas por necessidade. Era diferente quando a crise vinha pela porta da frente do negócio, e quando ela atingia a mulher que estava ao lado dele. Ele havia prometido, naquela noite anterior, que aprenderia a reagir com precisão. Sem atropelos, sem teatrinho. Agora precisava honrar essa promessa. A primeira pista veio de um recorte de metadados. O arquivo do vídeo que circulava apresentava uma assinatura de software incomum para usos domésticos. Era algo mais usado por firmas de relações públicas,
e por quem fabrica narrativas para fins comerciais. O endereço IP apontava para um centro de dados que hospedava múltiplas contas de fachada. Era um labirinto, mas cada labirinto deixava um rastro. Não é só uma garota querendo subir, disse Song, olhando para Kiao. Tem investimento por trás. Alguém pagou por isso. Kiao inclinou a cabeça. A mão sobre o teclado tremia levemente, mas os dedos mantinham a precisão do trabalho. A ideia de que alguém havia lucrado com a mentira a enfurecia de uma forma que não tinha a ver com vaidade. Era um ataque à profissão, à verdade. Ela pensou em todas as histórias que já tivera que desmontar, em quem se esconde por trás de manchetes fabricadas. A raiva transformou-se em energia. Escrever, checar, confirmar, publicar. O primeiro movimento público foi contido. Em vez de uma nota emocional, que a mídia devoraria, Kiao e o editor-chefe combinaram um plano jornalístico, uma matéria curta, mas objetiva, explicando que havia uma investigação em curso sobre a origem do material e pedindo cautela jornalística. A peça não pedia compaixão. Pedia somente paciência e fatos. A estratégia tinha dois objetivos: frear a narrativa que se instalava e ganhar tempo para esta investigação. Na prática, nada acontece instantaneamente. A máquina de boatos tinha sua própria velocidade, e as manchetes continuaram a cuspir especulações. Mas a resposta técnica começou a dar frutos. Um registro de pagamento, uma assinatura de serviço, uma fatura que levava a um endereço físico, um pequeno escritório de relações públicas que atendia celebridades menores e aspirantes. A conexão com Lindsay não era um fio direto, mas uma teia de contratos e promessas quebradas. Quando a equipe conseguiu um pedido judicial para acesso às informações daquele escritório, descobriu algo mais. O responsável era um homem com histórico de criar escândalos para impulsionar carreiras. Seu modus operandi era simples e cruel: fabricar tensão, plantar conteúdo falso, alugar narrativas para quem pagasse. Lindsay havia passado por lá, não por coincidência, mas por necessidade. A revelação criou camadas de motivação, inveja, ambição e, por vezes, desespero. Kiao leu os documentos com a calma de quem desmonta um motor. Cada recibo era um elo. Cada contrato, uma tentativa de legitimar o ilegítimo. Ao descobrir pagamentos feitos por conta de terceiros, a investigação deu um passo mais largo. Havia um investidor desconhecido espalhando recursos para mexer na reputação de pessoas. Quem saberia dizer por que ainda era uma pergunta aberta. Mas, aos poucos, o círculo apertava. Do outro lado, Lindsay seguia com a estratégia conhecida de quem precisa de palco. Mais entrevistas, mais sorrisos nervosos, mais pequenos ataques que sugeriam intimidade. A imprensa, que se alimentava de instabilidade, reagia como animal faminto. Um rumor alimentava outro, e a verdade, sempre mais lenta, tentava alcançar a velocidade do boato. A audiência, por sua vez, dividia-se entre os que pediam calma e os que queria espetáculo. Enquanto isso, Shen cumpria o papel que havia escolhido: apoiar sem sumir. Não havia bravatas públicas, não havia notas inflamadas. Havia, sim, presença. Ele veio algumas horas depois à redação. Não para interferir no conteúdo, mas para oferecer recursos. Acesso a equipes de investigação, equipe jurídica, dados de segurança. Ele deixou claro algo que Kiao precisava ouvir. Ele confiava nela para conduzir a narrativa jornalística. Não era só confiança. Era respeito pelo papel profissional dela. E ele sabia, igualmente, que qualquer passo dele que atropelasse o processo poderia ser usado contra ambos. Foi nesse ponto que Kiao teve uma ideia estratégica: usar a matéria como armadilha. Em vez de simplesmente negar, ela escreveria sobre o modus operandi que sua equipe identificara, sem nomear Lindsay, mas com detalhes suficientes para que a verdade começasse a apertar a máscara das contas falsas. A publicação viraria uma lupa. Se alguém cometeu fraude digital, a própria fraude poderia desabar quando analisada por especialistas e por bots de monitoramento. A peça saiu ao final do dia. Não teve a teatralidade que muitos esperavam. Teve precisão. A leitura foi lenta e técnica. E foi isso que a tornou letal para quem trabalhava com aparência. Logo depois da publicação, começaram a aparecer inconsistências nas contas de Lindsay e em algumas das páginas que a apoiavam. Pessoas que haviam sido contratadas para comentar anonimamente, moderadores, criadores de conteúdo, passaram a cooperar. A pressão aumentava.
Lindsay reagiu como quem sente o chão sumir. As notificações que antes lhe traziam glicemia de sucesso passaram a vir com notas de cobrança. Alguns contratos sumiram. O investidor misterioso, se havia algum, esfriou. A busca por culpados começou a revelar atores menores, que, pressionados, acabaram por entregar nomes maiores. Nada se resolve sem custo, e o custo moral se aproximava para quem armava carnavais de mentira. No calor do dia, Cal recebeu uma ligação direta de uma fonte anônima que disse ter provas. Um conjunto de mensagens entre Lindsay e o operador da firma de relações públicas. Mensagens que explicavam esquemas, promessas de oportunidades em troca de exposição, instruções sobre como plantar vídeos. A fonte pediu anonimato e ofereceu apenas um meio seguro para a transferência dos arquivos. Era um momento frágil. Aceitar aquilo significava avançar, mas também podia abrir espaço para contra-investigações. Cal conversou com Song, com o editor e com o departamento jurídico. Decidiram receber o material, verificar a autenticidade e, caso confirmação ocorresse, dar a Lindsay a chance de se explicar. Um passo jornalístico que, além de ético, neutralizava acusações futuras de perseguição. Era uma dança delicada, porque o espelho que refletia o escândalo também mostrava as falhas institucionais que permitiam que tais esquemas prosperassem. Os arquivos foram autênticos. Havia mensagens diretas, trocas de PDFs com instruções, notas fiscais e até gravações de reuniões. A situação que se armava era clara. Uma construção deliberada de uma narrativa falsa com o objetivo de catapultar uma carreira. A motivação era mesquinha, mas o impacto era grande. A manipulação de opinião pública por meio de redes não era novidade, mas sua utilização para destruir a carreira de uma jornalista era, no mínimo, um retrato do que a ambição pode fazer quando perverte instrumentos jornalísticos. Com material em mãos, Cal passou por um dilema que muitos na sua posição conhecem bem. Como transformar a exposição do falso em prova de um crime sem transformar seu próprio sofrimento em espetáculo? Optou pela transparência técnica. A matéria seguinte desmontou, com paciência, os passos da trama. De quem eram as contas, como os pagamentos foram feitos, onde estavam as falhas de autenticidade. Em anexo, provas técnicas. Em apêndice, a promessa de seguir levando o caso à justiça, com os nomes das instituições envolvidas. Foi uma pedra no lago. Gerou ondas. Na sequência, a retração do apoio a Lindsay foi rápida. Marcas que tinham contratos se distanciaram. Programas que tinham lhe aberto portas cancelaram convites. A própria Lindsay, acossada, passou a negar, a acusar, a chorar em entrevistas parcialmente roteirizadas. Sua máscara começou a rachar quando detalhes comprometedores surgiram à luz. E quando se aproximava a hora do confronto público, as pessoas próximas a ela, produtoras, assistentes, começaram a falar com jornalistas e a jurar que haviam sido orientadas a agir. Em paralelo, a pressão sobre Shane, que havia sido contido e responsável nas ações públicas, ganhou outro tom. Surgiram críticas. Por que um homem poderoso não usara seu peso inicial para bloquear tudo? A crítica tinha razão em parte. Também havia verdade na estratégia de Shane. Ele não quis que suas ações parecessem uma tentativa de calar vozes ou de comprar narrativas. Preferiu o caminho técnico, o trabalho jurídico e o respaldo institucional. Ainda assim, no olhar de alguns, sua saída discreta soou como insensibilidade. Nada no controle de crises lhe ensinara que as percepções rápidas poderiam eclipsar as estratégias cuidadosas. Enquanto a tempestade seguia, havia também efeitos menores, mas relevantes, em suas relações íntimas. Cal e Shane implantaram regras temporárias para lidar com pressão. Um código de palavras para emergências, horários de desligamento de telefone, a promessa mútua de não agir impulsivamente em espaço público. Eles também concordaram que quaisquer declarações conjuntas teriam que passar por um protocolo. Ninguém falaria sozinho. Essas medidas não eram teatrinho. Eram formas práticas de restaurar confiança e de assegurar que a proteção de um não se tornasse urna-sombra sobre a autonomia do outro. Entre entrevistas e reuniões, Cal encontrou força em seu ofício. Havia, no trabalho vencido, uma forma de reconstrução. Reunir as provas, exibir a metodologia, pedir responsabilização, aquilo tudo a reerguia. A sua reputação, construída com anos de reportagem, não precisava de performances dramáticas. Precisava de integridade demonstrada perante a lei e os leitores. Aos poucos,
As críticas dos que ainda apostavam no sensacionalismo cederam lugar a respeito pelos colegas que entendiam o método. Chegou o dia do confronto frontal. Um evento de premiação mediática reuniu jornalistas, produtores e figuras públicas num salão cujo tapete vermelho brilhava de intenções não declaradas. Lindsay estava lá, elegante, com um sorriso tenso. A imprensa a cercou como antes, mas algo havia mudado. A câmera que costumava lhe gerar brilho, agora lhe devolvia perguntas duras sobre os arquivos, sobre trocas de mensagens, sobre pagamentos diretos. A defesa de Lindsay começou a se fragmentar. Qiao, por opção e por estratégia, marcou presença. Não para humilhar, não para transformar a noite em tribunal, mas porque o palco não poderia ser ocupado apenas por quem cria ruídos. Ela tomou um microfone não para acusar, mas para reivindicar a dignidade do ofício. Falou de fatos, das evidências, da importância de responsabilizar quem manipula a opinião pública. Sua voz não tremeu. Havia ali a cadência com que se lida com uma narrativa longa. Cortar cada mentira com a lâmina dos dados. O público reagiu com um misto de incredulidade e alívio. O caso cresceu em dimensão. Demandas legais começaram a ser formalizadas. A firma de relações públicas foi investigada. Alguns de seus operadores confessaram em busca de redução de pena. Lindsay passou de antagonista pública a personagem vulnerável, cuja ambição havia sido instrumentalizada por quem se beneficiava do escândalo. Em meio a isso tudo, um dos momentos que mais a inquietou aconteceu longe das manchetes. A notícia de que Lindsay era filha única de uma família que atravessava dificuldades financeiras. A sua ambição, em parte, vinha do medo de perder uma base material. Nada justificava suas ações. A contextualização, porém, não era irrelevante. Qiao sentiu um misto de compaixão e firmeza. Havia responsabilidades a serem cobradas, não vinganças a exercer. A linha entre justiça e espetáculo é tênue, e ela não queria cruzá-la. Com a investigação em andamento, o jornalismo de Qiao ganhou reconhecimento. A casa editorial a reestabeleceu na posição, não como dádiva, mas como reconhecimento técnico. Colegas lhe enviaram mensagens discretas de apoio. A normalidade não voltava de imediato. Nada voltava quando a vida havia sido exposta. Mas a reputação começava a recuperar a forma. Mais importante para ela, havia tomado posse do que era seu: a verdade. Do lado de Shen, as ofensas morais contra a própria família também começaram a ser tratadas. Mrs. Shen, que no início pedira prudência, viu com outros olhos o desdobrar dos acontecimentos. Ao longo da investigação, conversas curtas entre mãe e filho se tornaram necessárias. Ela, que carregava a mesma noção de legado e disciplina que moldara a personalidade do filho, teve que aprender a distinguir a proteção do aprisionamento. Sentiu também que o gesto impulsivo do filho naquela noite fora um sinal de humanidade, não de falha moral absoluta. Havia na pressa dele o desejo genuíno de proteger. Mal colocado, mas sincero. Em privado pediu que ele buscasse ajuda para lidar com impulsos. A simplicidade do conselho mostrou a serenidade de quem sabe que amor exige trabalho. Shen aceitou. Não foi um ato simbólico, foi um compromisso. Procurou um terapeuta, não para que o curasse de algo patológico, mas para aprender ferramentas práticas de regulação emocional. As sessões foram um terreno novo. Ele falou de sua infância, da rigidez que o moldara, da crença de que mostrar fraqueza era abrir mão do controle. Aprender sobre impulso não foi fácil. Era preciso desmontar velhas estruturas que o haviam tornado bem-sucedido em negócios, mas pouco hábeis nas negociações do coração. Na terapia, aprendeu exercícios de respiração, estratégias de pausa e, sobretudo, a prática de pedir consentimento nos momentos de tensão emocional. A disciplina que antes o afastava do afeto, agora servia para cultivar formas de presença que respeitassem o outro. Qiao soube do processo e valorizou. Não era espetáculo, nem confissão pública. Era trabalho íntimo. E ver Shen empenhado deu mais segurança de que o impulso daquela noite não se repetiria. Houve, claro, dias de tensão. Em reuniões estratégicas com advogados, surgiram discussões sobre até onde ir com processos. Em círculos sociais, manchetes sensacionais ainda circulavam. Mas o centro do conflito deixou de ser apenas defesa e tornou-se também restituição. Shen fez contatos, não para comprar silêncio,
mas para exigir responsabilidade. Ofereceu apoio jurídico e prometeu contribuir com investigações sobre fraudes digitais. Um gesto que saiu do particular e entrou no público como medida preventiva. Se algo assim acontecia com sua esposa, poderia acontecer com qualquer pessoa. O tempo, que não cura tudo, passou a colocar peças no lugar. Lindsay enfrentou consequências legais e profissionais. A firma de relações públicas foi investigada e multada. O investidor misterioso, quando localizado, negociou um acordo de reparação para não ver seu nome exposto em instaurações judiciais muito custosas. Nenhuma dessas resoluções apaziguou permanentemente o dano, mas criaram um mar de precedentes que acalmou, aos poucos, o burburinho. No plano doméstico, Kiao e Shen inventaram rituais que os ajudassem a respirar. Não eram medidas espetaculosas, eram práticas prosaicas. Jantar juntos sem aparelhos eletrônicos às segundas, uma conversa semanal para falar de sentimentos, um mecanismo de sinal verde para pedir ajuda quando a ansiedade apertasse. Essas pequenas regras não tinham glamour, mas possuíam poder. Colocavam limites que antes haviam sido violados de maneiras sutis e visíveis. Em um desses jantares, Shen contou algo que não tinha dito antes. Havia recebido nos anos de juventude um elogio condicionado a controlar tudo. Aprendeu que o controle valia mais que o contato. Ao falar, as palavras pareciam desfazer nós velhos. Tiao ouviu, sorriu, e com a firmeza que a caracterizava, disse que o amor também exigia prática. Não se tratava de ceder a impulsos, mas de treinar presença sem esmagar o outro. Quando a poeira legal assentou, houve um momento público de reparação que não foi teatral. E sim, um gesto elegante e proporcional. Em uma entrevista concedida à imprensa, Kiao falou sobre responsabilidade jornalística, sobre a necessidade de checar e verificar, e sobre a importância de proteger a privacidade. Shen, ao seu lado, não tomou o centro da cena. Aplaudiu a fala dela com discrição e, ao final, agradeceu os leitores por respeitarem o trabalho da imprensa. Não fez declarações grandiosas sobre intimidade. Fez uma promessa pública de apoiar a investigação sobre fraudes digitais que afligem figuras públicas e cidadãos comuns. O gesto era simbólico. Transformava uma crise privada em política pública. O processo deixou, no entanto, marcas. Em reuniões familiares, palavras precisaram ser reditas. Amigos optaram por distância. Alguns leitores foram cruéis. Mas o que se instalou com o tempo foi um novo tipo de respeito. Por limites, por papéis e por autorresponsabilidade. Tiao recuperou o espaço que lhe pertencia. Em seu trabalho, ganhou outras pautas e publicou investigações que desmontavam a economia do escândalo. Tinha, agora, a experiência profunda de quem sobreviveu a um ataque e ajudou a construir a defesa. Algumas semanas depois, houve um encontro decisivo entre ela e Lindsay. Não foi uma cena cinematográfica. Foi uma sala com janelas, um café frio e jornais empilhados. Lindsay apareceu encolhida. A máscara de porcelana substituída por arrependimento evidente. O encontro foi pautado por regras. Registros sob supervisão. A presença de advogados apenas para garantir que nada se transformasse em espetáculo. Lindsay falou. Contou sobre pressões, sobre promessas de agentes que lhe disseram que o mercado premiaria quem gerasse polêmica. Falou, com honestidade dolorida, de uma infância de escassez. As palavras não consertaram o dano. Poucas falas teriam esse poder. Mas abriram um espaço humano que permitiu alguma reparação. Kiao não buscou humilhação. Buscou responsabilização. As duas trocaram palavras duras, talvez necessárias. Lindsay pediu desculpas. Kiao expôs os danos. Houve um acordo para reparação simbólica, e, sobretudo, para que Lindsay assumisse publicamente sua responsabilidade e cooperasse com as investigações. Não se tratou de perdão imediato. Perdoar é um processo. Reconhecer erro e arcar com consequências é um primeiro passo. Lindsay aceitou medidas. Retirar materiais falsos, publicar retratações e participar, caso solicitado, de programas educacionais sobre ética nas redes. A justiça, no fim, fez o seu trabalho com a serenidade que precisa ter uma lei quando trata de ofensas digitais. A vida, para Kiao e Shen, continuou. Não como antes. Nada seria exatamente como antes, mas com algo que se parecia com maturidade. A intimidade do beijo impulsivo, que podia ter, noutra versão da história,
virado tragédia, transformou-se em um ponto de inflexão. Eles entenderam limites, aprenderam a negociar a proteção pública e o respeito privado. Shen não deixou de ser protetor. Aprendeu a ser protector com consentimento. Qiao não deixou de ser independente. Aprendeu que tinha ao lado um aliado que escolheria ouvir antes de reagir. Meses depois, quando as manchetes queiram encontrar o casal, encontraram outros títulos: reportagens sobre a fraude exposta, análises sobre como o ecossistema digital pode ser manipulado, entrevistas sobre a necessidade de leis mais duras contra contas falsas. Qiao tornou-se voz nesse debate. Shen financiou, discretamente, um fundo para ajudar jornalistas vítimas de difamação digital. Nem tudo voltou aos trilhos, mas algumas trilhas novas começaram a se abrir. Um gesto público selou uma nova fase. Em um evento social de iniciativa cultural que reunia líderes empresariais e jornalistas para falar sobre responsabilidade digital, Shen subiu ao palco para falar sobre inovação e ética empresarial. Não foi um discurso sobre romance. Foi um discurso sobre responsabilidade corporativa e a função de empresas na proteção de cidadãos. Ao final, sem ostentação, ele agradeceu aos jornalistas por seu papel na manutenção da verdade e citou, por nome, o trabalho de uma equipe de reportagem que ajudara a desmantelar um esquema digital. A menção não foi para conquistar aplausos, foi para reconhecer que a verdade coletiva vale mais que interesses individuais. Ao sair do palco, ele passou por Qiao, que estava na primeira fila. Sem plateia, apenas com olhares íntimos, tocou sua mão. Foi um gesto simples, quase automático, a confirmação de uma cumplicidade que havia sobrevivido. A plateia assistiu e leu aquilo de modo variado. Para alguns foi cena de poder, para outros, uma imagem de apoio. Para eles, era só mais um momento de parceria assumida sem dramatização. A cidade continuou a pulsar com histórias novas, e a fama que sempre correra atrás de Shen começou a encontrar limites autoimpostos. Ele reduziu aparições que não serviam a causas que acreditava. Protegia a presença pública de Qiao com o mesmo rigor que protegia os balanços de sua empresa. Estratégia e cuidado. No apartamento onde tantas noites foram longas, houve um gesto singelo que selou a transformação privada. Num sábado de sol fraco, sem fotógrafos nem câmeras, Qiao e Shen foram a uma loja pequena que vendia joias artesanais. Não houve aliança comprada para a exposição. Houve uma peça discreta, uma pulseira com 2 fios entrelaçados. Ela servia de lembrança. Fios diferentes, escolhendo permanecer juntos. Não era promessa de perfeição. Era promessa de cuidado. Mais tarde naquela noite, antes de dormir, eles conversaram novamente sobre limites e planos futuros. Qiao falou sobre uma série de reportagens que gostaria de liderar, sobre a necessidade de ampliar temas relacionados à manipulação digital. Shen ouviu e ofereceu recursos. Apoio logístico, sim, mas também a liberdade que ela sempre exigira. Falou sobre terapia, sobre a prática diária de perguntar antes de agir quando a emoção apertasse. Não foi romântico num sentido brega. Foi austero, humano. E ambos riram quando lembraram do momento em que quase viraram notícia por um impulso mal calculado. O riso não diminuía a importância do episódio, apenas mostrava que a vida pode seguir, mesmo depois das falhas. No fim, não houve um final cinematográfico. O que houve foi reconstrução. Houveram audiências, processos, entrevistas, pedidos de desculpas e reparações. Houveram dias de silêncio e outros de raiva. Houveram planos estratégicos que funcionaram e medidas que precisaram ser revistas. E mais importante, houve um novo código íntimo, a prática de consentimento e de diálogo contínuo. Numa manhã clara, meses depois de tudo aquilo ter começado, Qiao recebeu um convite para uma mesa redonda internacional sobre ética digital. Aceitou, não por vaidade, mas porque sabia que sua experiência poderia ajudar outros. Shen, por sua vez, participou de encontros corporativos sobre transparência e responsabilidade social. Separados, fizeram o seu trabalho. Juntos, assumiram uma nova postura, a de um casal que defendia, publicamente, o direito à privacidade e à verdade. Em uma das últimas cenas da rotina que construíram, voltaram a um balcão de café onde antes haviam tomado decisões menores e planos maiores. Falaram de viagens, de sonhos que não eram abruptos. Eram pequenos, bons sonhos. Um vinhedo para fugir no final do ano,
Um projeto editorial que pudesse contar histórias de quem luta contra mentiras digitais. E quando o café esfria, trocaram um beijo breve, com o consentimento tácito que aprendeu a existir entre eles. Um gesto de carinho que não era explosão, mas escolha repetida. A história, no fim, não eliminou o que havia sido. Não podia. Tampouco transformou o episódio de impulso num conto moral simples. Tornou-se, antes, um mapa do que significa viver quando a fama e o trabalho se cruzam com a intimidade. Mostrou que o poder sem escuta pode ferir, que o amor sem limites pode invadir, e que o arrependimento sem ação é apenas palavra. Mostrou finalmente que restauração demanda coragem prática, terapia, transparência, medidas concretas e a coragem de enfrentar ruídos públicos com profissionalismo. Se você acompanhou até aqui, talvez esteja se perguntando o que fica depois da notícia. Fica a convicção de que proteger quem amamos não é anular sua autonomia. Fica o reconhecimento de que reparar é mais difícil e mais nobre do que simplesmente salvar a própria imagem. Fica também a ideia de que o amor, quando realmente escolhido, pede trabalho diário. Se essa história mexeu com você, deixe nos comentários qual personagem mais te impactou e por quê. E se quiser continuar nessa trilha de romances com reviravoltas e dilemas contemporâneos, confira a playlist sugerida para acompanhar outras histórias parecidas.